A Justiça Federal em Brasília decidiu proibir o Senado de adotar votação secreta na sessão sobre o afastamento de Aécio Neves, marcada para a semana que vem. No texto da liminar, o juiz Márcio Luiz Coelho de Freitas afirma que a adoção de votação secreta configuraria ato lesivo à moralidade administrativa e, por isso, determinou que o Senado faça a votação aberta e nominal. O juiz atendeu a uma ação popular movida pela União Nacional dos Juízes Federais. O senador Aécio Neves, do PSDB, foi afastado do cargo há quase 3 semanas por determinação da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A votação que vai definir o futuro do senador deve acontecer na próxima terça-feira. Trechos divulgados da delação do doleiro Lúcio Funaro à Procuradoria-Geral da República revelam um esquema de propina que envolve integrantes do PMDB. O doleiro Lúcio Funaro detalhou como era o caminho da propina em sua delação premiada negociada com a Procuradoria-Geral da República em agosto. Funaro admite que era o responsável por arrecadar o dinheiro e afirma que Michel Temer tinha conhecimento do suposto esquema. Segundo Funaro, o então vice-presidente teria interferido diretamente na medida provisória dos portos, que teria beneficiado a empresa Rodrimar. Pediu para que fossem defendidos os interesses da Rodrimar nas MP dos portos. O Eduardo me narrou que, na época, o Michel pediu a ele, tem que fazer isso, cuidar disso, para que o negócio não saísse do controle. Por doação política, tenho certeza. Por relatos exclusivamente de Eduardo Cunha, ele tinha interesse em atender todos os pleitos do Joesley. Ele tinha um bom relacionamento com o Joesley. E como ele tinha uma atuação forte no Porto de Santos de vários anos, o Michel Temer, sim, ele conseguia facilitar. O ex-doleiro revela também os nomes dos supostos operadores de Michel Temer. O ex-ministro Gedel Vieira Lima, o ex-deputado Eduardo Cunha e o ex-assessor de Temer, José Yunes. Em um dos vídeos, Funaro apresenta detalhes da retirada de R$1 milhão em espécie no escritório de Yunes, em São Paulo. O montante teria sido destinado pelo Odebrecht e a divisão seria feita pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. O Gedel me ligou e me informou que tinha um dinheiro que ele precisava retirar em São Paulo, o oriundo da Odebrecht. Depois de 10 minutos eu liguei para o José Yunes, falei meu nome e marquei de encontrar ele no escritório dele. E solicitou que a secretária entregasse uma caixa para ele e ele pegou essa caixa e nessa caixa tinha R$1 milhão, que era o valor que o Gedel tinha solicitado que eu fosse retirar lá com ele. Seria o PMDB, divisão que deveria ter ser feita pelo Padilha, a parte que era destinada a financiar a campanha do Gedel. Em outro trecho, Funaro explica como era o caminho da propina que envolvia o fundo de investimento do FGTS. Cunha era o responsável por repassar os valores. Quando eu recebi o dinheiro entrava na minha conta corrente, eu distribuía para quem eu tinha que pagar, que nesse caso era o Eduardo Cunha, que fazia o repasse para quem era de direito dentro do PMDB, que Henrique Alves, Michel Temer, todas essas pessoas, a bancada que a gente chamava de bancada do Eduardo Cunha. Funaro também explica como Joesley Batista comprou seu silêncio, um contrato falso no valor de R$100 milhões. Se eu sentir que o Eduardo não vai aguentar, eu faço isso e saio na frente e te protejo. E ele entregou uma primeira parcela de R$600 mil no mês de julho. No mês de agosto ele entregou outra parcela de R$600 mil. A delação premiada foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal no início de setembro e prevê o pagamento de multa aos cofres públicos no valor de R$45 milhões e o cumprimento de prisão em regime fechado durante 2 anos. O conteúdo da delação foi usado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia apresentada por obstrução de justiça e organização criminosa contra o presidente Temer e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara analisa a acusação. Em nota, a defesa do presidente Michel Temer chamou de criminoso o vazamento dos vídeos de Funaro e afirma que o propósito é constranger parlamentares às vésperas da votação da denúncia contra o presidente na Câmara. A defesa de Temer também chama Funaro de desqualificado e afirma que as acusações são vazias e sem fundamento. O PMDB reitera que delações estão sendo aceitas sem que haja comprovação das denúncias.
Os advogados de José Yunes afirmam que Lúcio Funaro já faltou com a verdade antes e que será processado por isso. A Odebrecht reitera que já pediu desculpas públicas e que está colaborando com a justiça para esclarecer os fatos. A JIF afirma que a delação de seus executivos foi completa e detalhada e que nada foi omitido. As defesas de Henrique Alves e Gedel Vieira Lima disseram que não vão se manifestar por enquanto. Nós também procuramos o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, mas a assessoria informou que ele não comentará o assunto.